Então, já estamos gravando e também vocês podem anotar, mas não fiquem tão preocupados que todas as anotações aqui dos slides eu enviarei também um PDF para vocês. E hoje nós faremos o exercício da meditação, da prática meditativa, e também eu envio para vocês um roteiro do passo a passo que eu vou mencionar para vocês hoje, né, do exercício que nós vamos fazer. Então, também não precisam ficar preocupados em anotar, né, e também vocês verão a gravação, podem depois retomar a gravação. Espero que vocês tenham praticado a respiração do diafragma, né, que é um dos aspectos mais difíceis, né, dessa primeira etapa da meditação. A gente vai retomar hoje essa respiração. Bom, partindo da definição a qual nós chegamos ontem de meditação, meditação no latim significa permanecer no centro, né, e eu procurei trabalhar com vocês a ideia de que a respiração é aquilo que nos leva na direção da centralidade, né, e inclusive fazendo as duas menções, né, da espiritualidade, a criação, o sopro divino, e também a ressurreição de Jesus e o sopro, e há uma expressão de Santo Agostinho, na qual ele afirma que Deus é a respiração, ou melhor dizendo, o Espírito Santo é a respiração sob a respiração, né? A respiração debaixo da respiração, né? Naquela ideia de que nós existimos em Deus, nos movemos em Deus. Então, a respiração tem tanto esse aspecto material, quanto essa dimensão espiritual, né? E nos leva na direção da centralidade. Por isso que meditar, né, a partir da técnica da respiração é um jeito, né, de encontrar essa centralidade interior, né, e, consequentemente, o equilíbrio e todos os seus benefícios. Agora, definindo tecnicamente para vocês meditação, né, qual é o conceito que as pessoas que têm trabalhado com protocolos de meditação têm utilizado, né? Em particular, aqui eu menciono o Dr. Roberto Cardoso, que é professor da Unifesp. Eu vou fazer uma menção ao livro dele mais adiante, mas a definição é que meditação é a autoobservação da mente e seu fluxo de pensamentos. Então, é uma técnica para que você observe o fluxo de pensamentos da sua mente. Ou seja, os pensamentos não cessam, né, os pensamentos são contínuos na nossa mente, só que por meio da técnica nós conseguimos observar esses pensamentos e, ao observar os pensamentos, nós conseguimos evitar o chamado encadeamento da lógica, né, que nos leva para a história que os pensamentos contam e, consequentemente, as emoções que são desencadeadas também por esses pensamentos, né? Por meio dessa autoobservação, você consegue perceber-se como aquele que pensa. Algumas figuras são bastante utilizadas para ilustrar isso, né? Por exemplo, a ideia de que a meditação, né, você pode usar a imagem do céu, os pensamentos são as nuvens, não é? E você, enquanto aquele que se auto-observa, né, percebe esse fluxo de pensamentos, mas percebe que existe uma estrutura por detrás desse fluxo de pensamentos, né, e isso te dá a segurança que você não é os seus pensamentos e também não é as suas emoções, né. Outra imagem que é utilizada, a imagem do rio, né, das folhas caindo, né, os pensamentos são as folhas, né, e o seu ser, enquanto ser consciente mais amplo, seria o leito do rio, ou
a imagem de uma estrada, né, e os pensamentos são os carros numa direção e outra. Uma imagem que eu gosto bastante, é um pouco mais complexa, né, porque se a gente começa a ir para a imagem de estrada e carro, já tem um elemento aí de agitação. Mas eu gosto da imagem do teatro, né, do palco, e quando você medita, você consegue observar os pensamentos, né, que estão no palco, né, dos bastidores, né? Ou seja, você percebe a cena e percebe também a plateia, né, que é geralmente o tipo de expectativa que a gente tem de interação a partir dos nossos pensamentos com os outros, né, ou supondo o que os outros pensam. Então, a meditação, tecnicamente, é a autoobservação da mente e desse fluxo de pensamentos. Tem muitos métodos de meditação. Quando a primeira igreja, né, fez um convênio com a Universidade de São Paulo para a instalação do órgão de tubos, numa reunião com a assessora do reitor, que é uma pessoa especializada em música erudita, foi uma das criadoras da Sala São Paulo. Alguém perguntou para ela quais eram os melhores órgãos de tubos da cidade de São Paulo. E ela deu a seguinte resposta, né, os melhores são aqueles que funcionam. Porque ela dizia que os órgãos de tubos estão divididos entre os que funcionam e os que não funcionam. Os que funcionam são todos bons, né? Então, quando a gente fala de meditação, a melhor meditação é que você pratica, né? Aquela que você põe em prática para observação, para autoobservação, né? Para percepção desse fluxo de pensamentos. É possível estudar, não é, teoricamente, muitos métodos de meditação e não se decidir por nenhuma. Então, você deve escolher um método, né? No caso, eu estou apresentando um dos métodos para vocês, que é mais adequado, né, com a própria visão cristã, e você faz a prática, né, desse método. Então, o melhor método é aquele que você põe em prática. Então, indo para a prática, como meditar, né? O primeiro passo é o estabelecimento de uma âncora. A âncora, na linguagem técnica da meditação, é esse ponto focal, é o ponto para o qual a sua atenção estará voltada. Nesse caso, né, da técnica que nós estamos utilizando, é a respiração, e para fortalecer a observação da respiração, ou seja, para te ajudar a manter-se, não é, ligado a essa âncora, nós utilizamos a contagem. Há níveis diferentes de contagem e formas, né, que vão do mais simples para o mais complexo, né? O mais simples que é utilizado é a contagem 1, 2, 3. Né? E essa contagem feita numa sincronia, numa sintonia com a respiração. Então, você estabelece a respiração do diafragma e quando você inspira, você conta 1, 2, 3, dá uma pausa, né, suficiente para mentalmente dizer uma paradinha, e expira 3, 2, 1. O que é importante, não é, no estabelecimento dessa âncora? É que o tempo da inspiração e da expiração, né, de encher os pulmões com o ar e soltar o ar, que esse tempo seja igual, né, que você não faça uma expiração mais longa que a inspiração e nem uma inspiração muito longa também. E que essa respiração que você está fazendo, que ela seja suave, e sendo suave, que ela vá com toda a suavidade, não é, sem que falte ar para você e sem que represente um esforço também, que ela seja silenciosa e que ela seja suave, a respiração que funciona como âncora para a atenção. Nesse ato de respirar,
nessa posição de meditação, haverá o que nós chamamos de relaxamento progressivo da lógica por meio da autoindução. O que é esse relaxamento progressivo da lógica por meio da autoindução? Eu falei para vocês do pensamento, né, desse pulso, que é uma imagem, uma emoção, seja uma preocupação com o futuro, alguma coisa que você lembrou, e desse pulso que a gente tem, normalmente a gente vai derivando, vai puxando outras conexões, né, estabelecendo uma linha, e frequentemente, né, o que acaba acontecendo é que você deixa de estar no momento presente, no sentido de perceber o seu corpo, perceber o agora, e você está nos problemas que você tem que resolver amanhã, nas coisas que aconteceram no dia de ontem, ou no período da manhã. Então, o que o relaxamento progressivo da lógica faz, né? Ele faz com que você fique no momento presente e que você fique com atenção exclusiva nesse ponto que é chamado de ponto focal. O terceiro elemento da meditação é a retomada sucessiva da âncora, né, que é esse ponto de focalização. O que seria essa retomada sucessiva? Significa que você vai ter pensamentos durante o tempo que você está meditando. Coisas do tipo, isso aqui não está funcionando, ou às vezes uma coceira numa determinada parte do corpo, algum nível de desconforto, ou alguma coisa que rouba a sua atenção do ponto que é a respiração. Você registra e volta para a respiração. Quantas vezes isso acontecer? O que ocorre é que, geralmente, depois dos minutos iniciais, você passa a conseguir relaxar mais e a ocorrência desses pensamentos vai diminuindo também, né? Até chegar aquele momento que você tem aquela percepção agradável, né? Estou meditando, que legal, né? Mas é mais ou menos como quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, né? Você se dá conta que você tem o equilíbrio, né? E quando você dá conta e presta atenção naquilo, você acaba muitas vezes se desequilibrando, né? Então, quando você tem essa percepção, eu estou meditando, né? Aí vem, eu vou contar para os outros, né? Os outros precisam saber disso. Aí você perdeu outra vez o seu ponto do foco e retorna novamente para a respiração. Sempre com gentileza, não é? Sem irritação, né? Ou sem cobrança de si mesmo, né? Eu deveria conseguir fazer isso muito melhor, né? Eu deveria estar com a minha mente limpa, não é? E sem pensamentos. O meditar é esse processo, né, de sempre voltar para o ponto da focalização, né, para a chamada âncora. Outro ponto importante, né, que faz parte do como meditar, é que a meditação ela combina esses dois estados, que é o estado de relaxamento e de foco simultaneamente. Por que ela combina esses estados que normalmente nós, no dia a dia, não conseguimos, né? Quando nós estamos com foco, né, por exemplo, no trabalho, você geralmente está num estado de tensão, né? Você, ao prestar atenção em algo, a prender a sua atenção, e às vezes essa atenção se traduz, inclusive, na contração muscular, né, o que gera depois cansaço, às vezes até dores. A meditação, ela tem esse paradoxo, né, que ao mesmo tempo que você consegue manter o foco, você entra num estado de relaxamento. Normalmente, quando nós estamos no estado de relaxamento, o nosso pensamento está mais vagante, né? Não está fixado, né, na atenção.
Esse processo, né, ele é um processo que, na verdade, é um exercício, né? É mais ou menos como se fosse um músculo da atenção que você está exercitando, né? Exercitando, voltando, exercitando, e à medida que você vai exercitando, né, você, com o passar do tempo, né, da prática, você entra cada vez mais rápido no estado de relaxamento e consegue ampliar o foco e manter o foco também por mais tempo, né? Mas isso depende da prática continuada, né, para que se chegue a isso. Uma coisa importante, não é, que também pode ser feita uma analogia com os exercícios físicos. Às vezes se fala em meditação guiada. Tecnicamente, não é meditação, né, nesse sentido mais preciso e rigoroso, né? Você tem, na chamada meditação guiada, no canal, eu gravei uma oração para dormir, né, que é uma meditação guiada, né, mas é, na verdade, um relaxamento, né, porque o que é a característica da meditação é que a sua mente esteja em atividade, né, que você esteja no controle, né, por isso é um estado de auto-observação. O que pode acontecer, né, e tem a sua importância, tem o seu lugar, nas chamadas meditações guiadas, é um efeito de hipnose, né, um efeito de sugestão, né, que produz um tipo de relaxamento que tem a sua importância, mas não é a meditação e não vai gerar os benefícios, né, os efeitos da prática da meditação, né, porque alguém está te levando, não é, está levando a sua atenção está sendo conduzida por alguém externo, né, enquanto a meditação é como a musculação, né? Você tem que fazer, né? Não adianta que o outro faça por você. Então, essa observação é importante. Algumas questões de ordem prática, né? Primeiro, o lugar. Eu mencionei ontem rapidamente para vocês, né? Mas o ideal é que você tenha um lugar fixo, né? Um lugar separado na sua casa, no seu trabalho, onde você vai praticar a meditação. Tem também estudos que mostram que quando você associa a meditação a um rito, isso fortalece a perseverança, a prática, né? Seja separando aquele lugar como o seu lugar da prática da meditação. Isso envolve também, muitas vezes, a escolha de uma banqueta adequada para isso, às vezes um tapete, algum tipo de aroma que também associa lembrança, às vezes algum som que você ligue naquele espaço, né, para ajudar. A posição, eu vou adiantar só um pouquinho aqui para já mostrar para vocês a posição, né? Eu falei para vocês ontem da posição de lótus, né, que para mim é uma dificuldade, né? Para pessoas que têm facilidade, geralmente a meditação na posição de lótus, a pessoa usa uma almofada, né, para apoio, para ficar um pouco mais confortável e medita naquela posição, né? Nas culturas orientais que as pessoas têm costume, né, de fazerem refeições também assentados no nível do chão, isso é mais ou menos natural, né? Mas para nós ocidentais não é tão natural assim, não é tão fácil, né? Então, para iniciação, o recomendado, né, é essa posição que vocês estão vendo aí na cadeira, né? Você toma uma distância do apoio da cadeira, e essa distância ela é importante pelo seguinte, né, o estado de atenção que a meditação busca, ele é um estado de atenção corporal, de percepção corporal. Lembrem que eu disse que a meditação combina relaxamento com foco. Então, você precisa encontrar um tipo de apoio corporal que você esteja firme, que você esteja relaxado, ao mesmo tempo que o seu abdômen, né, e as suas costas também estejam livres, né, para que você possa fazer a respiração
de expansão pelo diafragma, e que você fique confortável, os pés apoiados como estão no chão, as pernas flexionadas, a coluna ereta, o pescoço, ombros também alinhados, né, sem forçar para o alto, né, e sem relaxar demais, mas numa posição confortável, e as mãos repousando, né, sobre as pernas e o olhar um pouco à frente. Então, essa é a posição. Algumas pessoas que têm problemas de coluna, às vezes, sentem dores, né, em ficar sem o apoio, né, excepcionalmente, né, deve-se buscar uma posição que evite a dor, e aí se apoia as costas, né, mas muitas vezes a gente tem um pouquinho de dor por falta de hábito, né, e depois de alguns dias de prática, essa dor desaparece também. E a respiração, né, que é a âncora concreta, né, que eu mencionei para vocês, que é esse ato de inspirar, expandindo o abdômen, e expirar, contraindo o abdômen, né, e soltando o ar, sempre a respiração suave, sincronizada com a contagem que você vai fazer, né, e que a inspiração e a expiração tenham tempos iguais. E os pensamentos, né, eles virão, e aí você sempre volta para a contagem. Né? E mesmo que você tenha a impressão, né, que você não meditou, e em alguns dias da sua meditação, você vai ter uma sensação de falar assim, hoje isso não valeu de nada, né? Hoje eu perdi meu tempo. Mas você descobre que não, né? Que os efeitos aparecem, né? Eu vou repetir isso algumas vezes para vocês, porque realmente é muito importante. Não é o que acontece durante a meditação, é o que acontece depois da meditação. Os efeitos da meditação, eles são sentidos depois, em dias, semanas, meses, né, em situações estressantes que você enfrenta, e você percebe daí o efeito benéfico da meditação. A constância realmente é muito importante, não é? A permanência. Depois eu vou passar para vocês um roteiro também gradativo, né, do tempo. Mas, em resumo, é isso, né, que você tem de questões práticas, né? Tem algumas questões que surgem, por exemplo, quando eu comecei a meditar, eu percebia que eu tinha uma salivação maior, né? E depois eu entendi que isso era um efeito do relaxamento. O relaxamento levava a essa salivação. Mas as reações do corpo, no corpo, são diferentes de pessoa para pessoa, né? E você pode, não deve, né, estar atento e estar observando, né? Havendo algum tipo de dor, né, em alguma parte do corpo que seja impeditivo, né, de continuar, porque o seu foco da atenção fica na dor, né, você busca uma outra posição. Mas é muito difícil, né, que se você não tem um problema muito grave de coluna ou outro tipo de problema, que vai aparecer alguma dor a partir dessa posição, né, o que é diferente em relação a posição de lótus, né? Só antes de falar, tem uma outra variação de posição, que é usando uma banqueta para ficar ajoelhado, né? Você consegue ficar ajoelhado e as nádegas, né, as coxas ficam apoiadas sobre essa banqueta, né? Ela é muito usada na prática budista, né? E algumas pessoas se sentem bem usando esse tipo de banqueta, né? Mas eu acho melhor não complicar, né? E não é necessário investir, né, em equipamentos. Isso é uma coisa muito bacana da meditação, que é uma coisa que você não precisa de investimentos, né? De comprar
equipamentos e coisas muito complicadas para que você consiga meditar, consiga praticar a meditação. Esse ponto também é muito importante, né? Meditação não é algo que se faz somente com a cabeça, meditamos com o corpo todo. O nosso erro, né, digo nosso, da cultura ocidental, é que nós queremos resolver as coisas nesse nível aqui, né, separados do corpo. A meditação é um processo de autopercepção da mente e seu fluxo de pensamentos, mas dessa conexão com o corpo. Por isso, a posição, a quietude do corpo, e a quietude do corpo, ela vai na direção da quietude da mente, né, e ajuda a produzir a quietude da mente. Por isso que essa meditação chamada passiva, né, ela é feita, não é, com esse propósito. Existe meditação ativa, por exemplo, andando, né, em que você diminui o ritmo do passo, não é, o que quando você vai trocar vai trocar a passada, né? Você acaba, se está andando devagar, você percebe que tem que se equilibrar melhor, pode, inclusive, sincronizar a inspiração e a expiração com a troca de passos, né? Há casos, né, de pessoas com ansiedade que muitas vezes começam a meditação ou fazem 5, 10 minutos de meditação ativa e depois passam para a meditação passiva, né? Mas essa quietude do corpo, né, ela chega à mente. Então, por isso que é importante se assentar, dar um tempo para encontrar a posição ideal, né, aquietar-se, perceber a respiração, né, depois que você percebeu a sua respiração, fazendo a respiração nasal também, e às vezes se pergunta por que da respiração nasal. A respiração nasal, ela ocorre pela seguinte razão na meditação. Quando nós inspiramos, as nossas narinas, né, as cavidades, elas têm determinadas células que, quando o oxigênio entra em contato com essas células, e nós inspiramos, e isso vai para os pulmões, para a corrente sanguínea, é transformado ou gerado o óxido nítrico, que nos nossos vasos sanguíneos, né, atua como vasodilatador. Né, e essa vasodilatação, ela produz um relaxamento também. Né, então, por isso que a prática da meditação, ela é feita com a respiração nasal. Né. Se você tem um problema muito sério para respirar pelas narinas, né, pode excepcionalmente ser feito pela boca, né, mas o adequado é que a respiração seja nasal, né, para também obter esse benefício do relaxamento. Então, frisando isso para vocês, né, meditação é algo que se faz, meditação não é algo que se faz somente com a cabeça, meditamos com o corpo todo. Né, é na percepção dessa unidade, não é, dessa totalidade que nós somos, dessa integração entre mente e corpo, que se dá a meditação. Aqui algumas questões práticas também, né, que são as seguintes, né, aquietar-se fisicamente, aquietar-se visualmente, então, fechar os olhos, né, se você tiver dificuldades com fechar os olhos, né, fixar num ponto, né, principalmente os budistas meditam com olhos semi-cerrados, né, fixados num determinado ponto. Algumas pessoas, às vezes, têm labirintite, alguma dificuldade para fechar os olhos, né, mas se você não tiver problema, lembra que os tipos de silêncio, né? Um silêncio que nós precisamos fazer, esse silêncio visual, porque nós recebemos estímulos demais, não é, do campo visual. Aquietar-se dos sons, normalmente, né, nós que estamos nas grandes cidades, né, temos dificuldades com o silêncio, né, maior. Então, você pode usar fones de ouvido, depois eu vou fazer indicação de um
um aplicativo que vocês podem usar, né, que eu tenho usado aqui, inclusive, que são sons de meditação que vão ficar de fundo, né, e ajudar a inibir aqueles barulhos que poderiam tirar o seu processo, né, meditativo. Aquietar-se das emoções, né, no sentido que vem aquela emoção e você assume a posição de observador daquela emoção, deixando-a seguir também, né, sem dar a sequência lógica, o encadeamento daquela emoção. E a mesma coisa em relação aos pensamentos. Bom, vou dar um tempinho para vocês comentarem, perguntarem, dúvidas, podem abrir o microfone ou escrever aqui. Depois a gente vai fazer o exercício, né, mas eu fiz a exposição, acho que é interessante ouvi-los agora. Queria saber do senhor o seguinte: quando o senhor fala em respiração, é implícito que é uma respiração nasal. Sim. Na boca, somente se tiver algum problema com a respiração nasal. É isso, né? Isso. Por essa razão que eu falei, né, fisiológica, que a respiração nasal, ela induz, né, ao estado de relaxamento. Enquanto a respiração pela boca, você não tem essa indução. Inspira e respira pela boca. Não, inspira e expira. Inspira pelas narinas e expira. Boca fechada. Boca fechada, certo. Sempre pelas narinas. Mais alguém? Alguma pergunta? Comentário? Então, vamos fazer o exercício e depois do exercício a gente retoma essas questões, né? Eu acho que o exercício pode ajudar a aclarar, né? Então, se você... Vou convidar você a buscar essa posição que aparece aí na tela, né? Deixar suas costas afastadas da cadeira onde você está, do assento onde você está. Se você tiver num sofá, por exemplo, e puder mudar para uma cadeira, para uma banqueta, mude, né, que seja firme. Uma indicação do apoio, né, que geralmente a gente dá, é que você se assente de tal modo que os ossinhos que a gente tem na bunda, que você sinta, não é, o apoio, que você está sobre eles, né? Com isso você consegue um alinhamento melhor da sua postura, da sua coluna, né? Verificar se você não está, às vezes, com tensão, segurando a sua posição na parte interna das suas coxas, ou às vezes muito inclinado para trás ou inclinado para frente, né, o que acaba gerando também mais tensão num determinado ponto das costas, né? Então, busque essa posição, os dois pés apoiados no chão, como aparece na imagem, as mãos apoiadas sobre as coxas, né, os ombros relaxados e o queixo também numa posição que você olharia alguns metros à frente. Dê um tempinho para você checar essa posição, né? Sempre com esse pressuposto, essa premissa que meditação não é uma questão da cabeça apenas, né? Nós meditamos com o corpo todo. Agora, nessa posição, busque perceber a sua respiração naquilo que eu passei para vocês ontem, né? Quando você inspira, você expande o seu diafragma, a sua barriga, o seu umbigo vai para frente, mas não precisa fazer uma inspiração mais longa, ou mais curta, não, natural, só percebendo esse movimento. E expira, contraindo novamente o abdômen, mas sem forçar, sem nada exagerado. Dê um tempinho para você perceber esse movimento de
vai e vem da sua barriga. Presta atenção no ar também, passando pelas narinas. Presta atenção na temperatura do ar, na suavidade, se tem alguma obstrução nessa passagem. A temperatura da inspiração e a temperatura da expiração, quando você solta o ar. Procura acertar a cadência do movimento de inspirar com o movimento de expandir o abdômen. Às vezes a gente já parou de inspirar e continua esticando o abdômen, ou às vezes já parou de soltar o ar e continua contraindo. Então, seja bem sincronizado. Quando você expande, você está inspirando, o ar está entrando. Quando você para, começa a soltar, o seu abdômen vai contraindo. É um movimento de contrair o abdômen que vai soltando o ar pelas narinas. Dê um minutinho para você perceber essa inspiração e a expiração. Para ajudar você a fixar na inspiração e na expiração. Perceba novamente a sua posição, sua postura, se não tem tensão em nenhum ponto do seu corpo. Veja se você não está segurando sua posição nas pernas ou às vezes de um dos lados. Agora, começando do seu rosto, observe se as suas pálpebras estão relaxadas, a sua face também, o maxilar. Muitas vezes nós prendemos o maxilar, contraímos o maxilar. Veja o pescoço também, os ombros. Perceba o tronco como um todo, as costas, o abdômen, o seu quadril, que está apoiado sobre a cadeira, sobre o assento, as mãos pousadas sobre as pernas, relaxadas, os braços relaxados, os ombros relaxados e também o apoio dos seus pés. Agora você vai prestar atenção na sua respiração, tentando introduzir a contagem. Quando você inspira, você conta mentalmente. 1, 2, 3. Dá uma paradinha. 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3. Dá uma paradinha. 3, 2, 1. Dá um tempinho para você se familiarizar com a inspiração e com a contagem. Os pensamentos que vierem, você registra e volta para a contagem. Se você perder, se você esquecer, não tem problema. Você sempre retorna para a contagem, sempre prestando atenção que a contagem e a extensão, a duração da respiração, da inspiração e da expiração sejam iguais. 1, 2, 3, paradinha, 3,
2, 1. 1, 2, 3, paradinho. 3, 2, 1. Eu vou dar um toque do sino. Você vai ouvir o sino. A gente vai ter alguns minutos, na verdade 5 minutos, depois que tocar o sino. Você não precisa ficar preocupado com o tempo, que eu estou contando o tempo, e você vai ouvir o sino também no final. A sua atenção deve estar somente na contagem e na respiração. Sempre que os pensamentos vierem, você volta para a contagem, você volta para a respiração. Você vai ouvir agora o sino e vai ouvi-lo também no final. Sempre contando 1, 2, 3. Paradinha, 3, 2, 1. Os pensamentos você observa e volta para a contagem.
Agora você inspira profundamente, o máximo que você conseguir, como uma onda enchendo o abdômen, subindo para o tórax, segura e expira lentamente. Mais uma vez, inspira profundamente, o máximo de ar que você conseguir, segura e solta vagarosamente. Mais uma vez, inspira, o máximo que você conseguir, segura e solta bem devagar. Agora você move as pontas dos dedos, as pernas, as pontas dos dedos, os pés, move o ombro, os braços, abre os olhos, percebe o rosto. Voltando para sua posição de apoio. E aí, vocês estão aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta ou compartilhar o que sentiu fisicamente ou mentalmente, né? Alguma sensação? Posso começar. Eu tive sono. E também dificuldade de perceber quando o meu pensamento me levava para outro lugar, até eu perceber que eu tinha desviado, eu já tinha pensado muita coisa, aí eu demorei um pouco para me tocar e voltar. Acho que essas duas coisas que eu percebi. O sono é muito comum nas primeiras semanas, né? Depois de um período, você acaba, mesmo quando você está cansado, e às vezes você vai sentir mais necessidade de meditar cansado fisicamente, mentalmente, e ainda assim você não vai cochilar, mas nos primeiros dias, né, de prática, é bem comum você dar umas pescadas, como a gente diz, né, no momento que você está meditando. Agora, essa, quando você está pensando, né, e devaga, também a tendência é encurtar o tempo que você percebe a divagação e retorna, né, à medida que pratica, né? Então, não é anormal isso, Natália. Quando está nessa pescaria aí e tal, e começa a dormir, não sei o quê, e esquece de continuar. Dorme. Se começar a dormir muito, aí indica a necessidade de mais sono, né? Precisa dormir mesmo, né? Aí é melhor dormir primeiro e meditar depois, né? Mas, assim, geralmente o relaxamento, né? Porque o que a gente tem, né? Você tem, normalmente, tensão, atenção e tensão, e relaxamento e sono, relaxamento e divagação. O que a meditação está fazendo é combinar relaxamento com atenção. Então, é uma coisa diferente, né? E o nosso corpo, ele está treinado para uma coisa ou outra, não para fazer as duas, que aparentemente são antagônicas. Então, você está juntando duas coisas, né, que normalmente não caminham juntas, né? A Aline falou que ficou um pouquinho tonta, né? Talvez você possa experimentar fazer com os olhos semi-abertos, mas num ponto fixo, para ver se dá esse mesmo efeito. E a Viviane falou da posição que encolhe o abdômen desde sempre. Às vezes tem um pouco de confusão nesse movimento no início também, mas você, persistindo, né, você consegue se familiarizar. E a dor na coluna, aí tem que observar se persiste, né, se for necessário ter um encosto, ainda que seja leve, né, para
conseguir meditar. Mais alguém com algum comentário da percepção? Quero falar. Foi? Wagner, eu fiquei desconfiado que eu fosse me perder, sabe? Com essa história de os olhos. Mas uma coisa que você disse que podia acontecer, aconteceu. O fato de você começar a sincronizar com 3 tempos de inspiração e 3 de expiração foi super interessante, porque a mente te puxa para vários lugares, mas de repente eu lembrava que estava no número 3, eu tinha que começar de novo com 1. Isso. E fui encurtando essa minha divagação mental, viu? E olha que eu sou uma figura meio irrequieta e no começo, nossa, minha perna vai doer. De repente eu esqueci disso. Foi interessante, o corpo se sentiu meio exposto, mas esse ritmo que vem quase que naturalmente, ele vai resgatando você para um ponto de equilíbrio. Olha, desconfiei e paguei minha língua, porque adorei, funcionou para mim. O David falou que teve um pouco de desconforto na coluna, na melhor posição. Tem que buscar essa posição realmente confortável, né, que fique ajustada. Em geral, o desconforto na coluna é o não alinhamento, né, a falta de equilíbrio. Se você fica sentado, né, de tal modo no quadril que você o peso, né, recai bem distribuído, você não vai ter a dor, né, vai diminuir muito, né. A contagem e o colar, né, a contagem com a respiração é um jeito de fortalecer ainda mais a sua atenção, voltar sempre para o momento presente. Por isso que a gente sincroniza com a respiração, né, você deixar as duas coisas. Só que assim, a nossa mente ela é muito esperta, né? Depois de um tempo, vocês vão perceber que ela começa a automatizar isso e escapar para outra coisa, né? Você tem que trazer de volta. Então, ela tem sempre o truque, né? Mas é um processo de sempre voltar. E o que a Sônia está dizendo é incrível como surgem inúmeros pensamentos, né? Essa percepção, né, que os pensamentos estão vindo, estão brotando, é o processo de autoobservação também, porque geralmente nós estamos imersos, né, nesse fluxo de pensamentos, ora numa direção, ora na outra, para o passado, para o futuro. Você está percebendo o quanto pula, né, de pensamentos. São, na média, cerca de 6.000 pensamentos, né, durante um dia, né, alguns mais do que isso, menos do que isso, mas na média 6.000 pensamentos. Você percebeu alguns desses, né, nesses minutos que nós ficamos. Eu senti bastante relaxado, mas um pouquinho de sonolência também mesmo. E como ele falou, a questão da contagem ajudou bastante eu focar mesmo, porque a tendência é pensar em vir outros pensamentos, né? Mas eu fiquei preocupado um pouquinho, não sei se os outros também, eu acho que é da minha ansiedade mesmo, porque fiquei preocupado se eu estava fazendo certo ou não a respiração. Isso aí me atrapalhava um pouco, né? Acho que no início é assim mesmo, né? O processo é observar, né? Sempre observar, né? E ir ajustando. Eu vou voltar aqui para o compartilhamento, compartilhamento do slide. Aí vem um roteiro para vocês, que é o seguinte: aí tem um plano, né, gradual para vocês desenvolverem, que seria o seguinte: a primeira e a segunda semanas, vocês fazerem por 5 minutos. Sempre 5 minutos. E é importante você ter começo, meio e fim, né? Porque às vezes acaba acontecendo, não, hoje eu estou bem para meditar, né? Vou meditar 30 minutos. Amanhã eu não estou sentindo bem, não vou meditar. E você fica nessa. Então, assim, são 5 minutos
na primeira e na segunda semanas. Da terceira à sexta semana, 10 minutos, você aumenta para 10. Da semana, ali está 5, né, na verdade é 7 até 12, você vai para 15 minutos de prática diária. E aí, vocês já, de 10 para 15, vocês começam a perceber uma diferença significativa, porque do 7º, 8º minuto para frente, a tendência é ir aquietando muito mais, é ir relaxando muito mais, e você sentiu o benefício, né, de uma forma mais intensa depois. E da 13ª semana para frente, aí são 20 minutos. E aí você vai dizer, mas por que 20 minutos, né? As pesquisas clínicas sobre os efeitos da meditação recomendam 20 minutos como um tempo suficiente para que os efeitos sejam produzidos. Você vai, mas se eu fizer 40, eu vou ter o dobro de efeitos? Não. Se fizer 1 hora, não. Inclusive, nessa área clínica, né, também tem a recomendação para que você tenha essa marcação do tempo, né, e limite esse tempo, para não, aí a meditação se transformar num problema para você de fuga, né, e ela servir aquilo que não é o propósito dela, que é justamente o propósito de te colocar em contato com a realidade, né, com a realidade presente. Então, esse é o plano, né, nas práticas de grupo que eu tenho feito, eu tenho percebido, às vezes, a pessoa, a passagem de 10 para 15 minutos já é uma passagem um pouco mais difícil, e às vezes quer antecipar de 15 para 20, né, e aí acaba não conseguindo, né, e precisa retornar. Mas, assim, mais uma vez, né, esse calendário é uma sugestão. Se você já teve prática em algum momento e fica confortável com 15, 20 minutos, né, pode seguir, né, mas o recomendável é que você vá gradualmente. Aqui eu vou enviar para vocês veem depois com calma, né? Mas tem um aplicativo para quem usa o iPhone, também para quem usa Android, que é da Comunidade Mundial para Meditação Cristã. E é bem legal esse aplicativo, porque vocês vão ver aqui à frente, ele tem um temporizador e você pode escolher o som de sino que você quer para marcar o início e o fim, né? Às vezes eu ouço as pessoas nos grupos falando assim, eu calculo mais ou menos, né? Eu medito até onde dá e depois eu olho quantos minutos deu, né? Não é mais ou menos, isso não é como mergulhar, né? Que você vai, vou ver quanto que eu consigo prender respiração, depois eu saio, né? Não é, então, é bom ter o sino, né, o marcador, e ele tem esse temporizador, você programa, então, 5 minutos, o sino vai tocar 3 vezes no início, né, 3 vezes no final. Isso também ajuda, né, a criar o rito, né, o processo de indução também a entrar no estado, né, usando esse recurso. E eles têm muitos outros recursos, né, interessantes. E esse outro aqui do Spotify, mas também tem no YouTube, que são essas músicas, se você se sente confortável usando a música de fundo, também é interessante. E o que é bacana desse aplicativo é que ele é um aplicativo cristão, cada música acompanha uma leitura bíblica. Você pode fazer a leitura, inclusive, antes da sua meditação, depois da meditação, e as músicas são inspiradas, né, conectadas com a leitura, e são músicas com instrumentos e sonoridades que são familiares ao universo cristão. Por que eu digo isso, né? Nada contra as religiões orientais, mas os sons são culturais, né? E às vezes você vai meditar com determinados instrumentos do Oriente que você nunca ouviu, de repente você está prestando atenção naquele som, naquela música, ou vem um som que te assusta, né? Te tira
do estado meditativo, né? Então, é muito bacana que dá para fazer essas leituras bíblicas, né? Tem sempre essa inspiração também cristã. Então, são 2 aplicativos que são bastante úteis. Destaque para vocês, não é? Do Lawrence Freeman, que é um monge inglês. Quando eu medito, parece que não está acontecendo nada, mas isso muda a minha vida. É importante na prática da meditação que você evite, quando você vai para a prática, como a gente fez aqui, né, você vai iniciar o seu calendário de meditação das semanas, conforme a sugestão, que você evite expectativas de como você vai se sentir, né? Você vai fazer a meditação, né? Você vai exercitar, né? Não nutra expectativas, né, de que até não esse monge, mas um outro já falecido, o Thomas Kitchen, né, dando um curso para pessoal da renovação carismática, e alguém falou assim, quando eu medito, eu vejo um anjo, né? Ele falou assim, deixa o anjo lá e volta para a meditação, volta para a respiração. O objetivo não é insights, né? Às vezes também a gente está no momento da meditação, eu tive uma ideia, né? Eu preciso anotar, né? Não tem nenhum problema, né? A ideia vai voltar, né? O seu objetivo é prestar atenção na respiração nesse momento. Então, ele diz assim, quando eu medito, parece que não está acontecendo nada, mas isso muda a minha vida. Né, muda a vida nas outras situações, né, que você percebe o efeito da meditação. E aí, gente, vem a razão, né, a razão científica, fisiológica, para essa mudança, né, que a meditação produz na vida da gente. O foco da nossa atenção é que determina que redes neurais serão reforçadas e quais serão enfraquecidas. Exemplo, quando entramos num ciclo sem fim de preocupação, ansiedade, irritabilidade, etc., estas serão as redes que serão fortalecidas. Então, o que a meditação faz e por que ela muda a sua vida? E aparentemente, né, parece uma coisa boba, né? Eu fiquei 5 minutos parado, prestando atenção na respiração, isso vai ter efeito na minha vida, porque está fortalecendo as redes neurais que te colocam no presente e ampliam a sua capacidade de percepção no presente. E ao fazer isso, reduz a ansiedade, reduz a preocupação, reduz a irritabilidade, principalmente ao diminuir o papel do que eu mencionei ontem, da região do cérebro, da amígdala, que é a região impulsiva, né, que atua na parte mais primitiva do nosso cérebro, e fortalece a capacidade analítica de compreensão, né, das situações que nós vivemos. Então, é uma razão orgânica, né, porque esse exercício vai produzir esse tipo de efeito que muda a nossa vida, né, o nosso jeito de estar e o jeito de ser no mundo. Aí vem os benefícios, né, que são divididos em 2 grupos, psicoemocionais e psicofísicos, né, os 2 têm estudos. Os psicoemocionais, o aumento da capacidade de atenção, raciocínio, memória, autorregulação emocional e melhora dos relacionamentos, né? Consequentemente, né, se você tem aumento dessas positividades da vida, você tem redução da ansiedade, irritabilidade, impulsividade, ruminação, né, que acaba sendo uma coisa que aflige também muita gente, né? E os benefícios psicofísicos, que melhora da qualidade do sono, regulação da pressão arterial, melhora da imunidade, redução das dores, né? Principalmente o John Kabat-Zinn, que é um médico da Califórnia, que é o criador do Mindfulness, ele tem uma clínica, né? Foi onde ele lançou essa orientação de meditação, que era uma clínica para a qual eram enviados os pacientes com dores crônicas. E ele criou um protocolo de 8 semanas que revelou, né, uma melhora significativa
nessas pessoas que tinham dores crônicas. Agora, uma coisa importante, né, em ser dita é que esses resultados psicofísicos são resultados que são demorados, né? Não, se você toma remédio para pressão, não pare de tomar o seu remédio substituindo pela meditação, né? Aliás, não pare nada, né, sem falar com o responsável, o médico, o terapeuta, quem acompanha você, né? Mas é o que a literatura indica, né, que acaba produzindo efeitos bem significativos, né? Mas esses efeitos psicofísicos, né, eles são mais demorados. Agora, os psicoemocionais são sentidos já em questão de semanas, né? E também, com o passar dos anos, né, a prática da meditação, muitas vezes, ela muda traço de personalidade, né? Então, uma pessoa que é irritadiça, que é muito impulsiva, inquieta, ela pode, com o passar do tempo na meditação, mudar o seu traço de personalidade para uma pessoa mais calma, com características que até então não estavam presentes na sua personalidade. Aí eu mencionei o Dr. Roberto Cardoso, né, esse livro, Medicina e Meditação. Nesse livro ele trabalha essa técnica dos 3 tempos na meditação e também da meditação em 4 tempos, né, que é um pouco mais complicada, mas depois de dominada essa meditação de 3 tempos, né, se recomenda passar para a meditação de 4 tempos. E aí só uma menção, né, a quantidade enorme, né, isso hoje já está superado de estudos que têm mostrado, né, como a meditação produz uma melhora na qualidade de vida dos praticantes. Agora, acho que foi a Viviane que tinha escrito, né, é essencial a perseverança, é essencial a prática. O que significa se um dia você não meditar, né, 2 dias, ou interromper um período e volta, né, isso pode acontecer, né, você não vai perder os benefícios, né, mas é preciso que incorpore. E depois que se torna um hábito, né, mesmo que, por exemplo, você medita de manhã, mas teve uma determinada emergência, uma alteração na sua rotina, você não conseguiu meditar, você vai sentir falta, né, no decorrer do seu dia, e você vai encaixar a meditação num outro momento do seu dia, depois que o hábito está incorporado, né. Mais uma vez, não é importante o que acontece durante a meditação, né, mas o que acontece durante o mês, a semana e o ano. Todos nós somos iniciantes, né, na meditação, você acaba conhecendo mais, né, mas no sentido da prática, né, você tem que sempre fazer. Ninguém acumula, né, dizer, agora eu já meditei por anos, eu não preciso mais meditar. Você está sempre reiniciando, e essa curiosidade de iniciante é que é importante, né, na meditação. Queria passar bom, vocês têm alguma pergunta sobre essa etapa? Queria falar um pouquinho sobre meditação e espiritualidade, sobre esses aspectos práticos, só para a gente fechar essa etapa antes de eu passar para a espiritualidade. Valdinei, você comentou do mindfulness agora. Eu queria só ouvir um pouquinho disso, assim. Então, a diferença é a seguinte, Fernando. O mindfulness, o Kabat-Zinn, ele mais ou menos como se ele tivesse secularizado as técnicas budistas da meditação. Ele usa, né, principalmente não só isso, mas começa por essa técnica do escaneamento corporal, né, que você vai percebendo parte a parte do seu corpo, né, colocando atenção em cada parte do corpo, e também nas refeições, nos atos que você pratica, né? É uma técnica, né, a semelhança da respiração, que usa o que a gente chama de âncora concreta, né? Por isso facilita a iniciação, né? E muito usada, né, com bastante resultado também para
as pessoas, né? Obrigado. Tem muita difusão hoje, né? Mas o sucesso, né, se deu porque ele tirou toda a linguagem, né, do budismo, né, e ocidentalizou e traduziu isso de um jeito didático, né, para os praticantes. Mais alguma questão dessa etapa? Então, na meditação e espiritualidade, aí eu vou fazer algumas indicações de livros, né? Essa é uma edição do texto do Dionísio Areopagita, da teologia mística dele, é um teólogo do quarto século da era cristã, que desenvolveu toda uma reflexão sobre o silêncio, né, sobre o encontro com Deus que ocorre no silêncio, e no silêncio meditativo, e que ele chama de obscuro e luminoso silêncio, né, que é a ideia que ele, né, passa nos escritos dele é que o pensamento e as emoções são filtros estreitos e deturpados para a nossa comunhão com Deus, ou para que a nossa comunhão com Deus se fundamente só neles, né? E que a meditação, né, por meio do silêncio, levaria uma percepção da anterioridade de Deus, né, e como nós existimos em Deus, repousamos em Deus. É um texto muito rico, né, e daqueles textos que você precisa ficar voltando, né, lendo constantemente. Esse outro também é um escrito antigo, A Nuvem do Não Saber, que trabalha essa mesma ideia, né, de que você, na meditação, tem um tipo de comunhão com Deus que se dá nessa imagem, né, da nuvem do não saber, né, que você não tem definições a respeito de Deus, você não tem ênfase em sentimentos a respeito de Deus, mas de união com Deus, né, de proximidade, de conexão. Não que as emoções, né, e as doutrinas, os pensamentos não sejam importantes, é só destacando que esse tipo de comunhão cultivada pela meditação atua para regulação das emoções e para regulação do pensamento, né, porque acho que a maioria de vocês tem essa vivência cristã, às vezes entre nós cristãos, né, acaba havendo uma arrogância como se Deus não for do jeito que eu defini, não é? Deus não cabe, né? Como se esse 1,5 kg de massa encefálica nossa, que fica sem oxigênio por alguns minutos e para, né? É como se, né, nós pudéssemos reduzir Deus, né, ao tamanho dessa massa que a gente tem na caixa, né, do craniano. Aí, o que seria a meditação cristã propriamente? Eu vou mais adiante, estava falando para a Sônia um pouquinho antes de vocês entrarem, né? Eu vou preparar um curso sobre meditação cristã, principalmente no material deixado pelo Thomas Keating e nesses 2 livros que eu mencionei também. A diferença é a seguinte, né? A meditação cristã, ela trabalha com a âncora abstrata. O que seria essa âncora abstrata? É um mantra, né, que é a repetição de uma palavra, mas a ideia não é que a repetição dessa palavra seja o significado, o sentido da palavra que você incorpora, ou a palavra sagrada, né? No caso da palavra sagrada, é o que o Thomas Keating fala, você escolhe uma palavra que tenha sentido para você, um significado espiritual forte para você, por exemplo, que você escolha a palavra paz, a palavra shalom, alguma palavra de significado, e o que você fez com a respiração, você faz com essa palavra. Então, vamos dizer que a minha palavra sagrada seja shalom. Então, você introduz na sua consciência a palavra shalom, não precisa necessariamente visualizá-la. Toda vez que um pensamento
vem, você volta para o Shalom, né, de tal modo que você fique unido, né, àquela palavra, e aquele seja o seu ponto de contato com Deus, né? Tem outros aspectos, né, mas basicamente, né, no método, é a mudança da âncora concreta para a âncora abstrata. Agora, no significado, aí tem outros significados que esses livros que eu mencionei vão atribuir, né, à meditação cristã, que não vem ao caso aqui. Aqui eu vou passar para vocês uma biografia, né, de literatura cristã. Eu recomendo para vocês, principalmente, o segundo, Biografia do Silêncio, é um teólogo espanhol, Pablo Dors, e é um relato em primeira pessoa da experiência dele como meditador, né, da luta dele com a meditação. E ele já era um escritor de literatura, né, antes de ser um praticante da meditação, e ele usou o talento literário dele para traduzir a experiência dele com a meditação. É um livro magnífico, né? São capítulos muito breves, né? E uma coisa é você ler esse livro sem praticar a meditação. Outra é você ler o livro, ler um capítulo, por exemplo, logo depois que você fez a prática da meditação. Muda completamente o significado, você percebe, ajuda a iluminar a sua experiência e o texto ganha um novo significado. Todos esses livros são excelentes, né, e são clássicos aí da literatura cristã a respeito da meditação. Aqui algumas coisas, né, muito também rápidas sobre a perspectiva teológica da meditação. Então, como é que a gente poderia entender esse ato de meditar? Uma expressão bíblica, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse movimento, nesse momento da quietude, né, física, mental, você experimenta a sua comunhão com Deus, a sua percepção de Deus. Outra via para se entender a meditação é a noção de graça, porque pela graça sois salvos, né? Não é que a meditação nos salva ou substitui o lugar de Jesus na teologia cristã, né, da graça salvífica, mas a meditação é um jeito de dar concretude a essa ideia de que não é pela nossa força, não é pelo nosso fazer que nós resolvemos as coisas. Então, é como se a meditação lançasse uma luz nova sobre uma vida que gira em torno da graça de Deus. Outro conceito, principalmente o La Salle, que é um jesuíta que viveu no Japão e estudou, né, meditação no Japão, ele usa muito que meditar significa aprender a estar em Cristo, né, nesse sentido que tudo subsiste, né, que Cristo é antes de tudo, e você, ao aprender a observar os seus pensamentos, as suas emoções, e a ir para esse lugar que é anterior aos pensamentos e às emoções, você aprende a repousar em Deus, né, a estar em Cristo, né, estar unido com Cristo. Essa é uma figura muito bonita, né, que ele usa da meditação. E o fruto do Espírito, alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A meditação ajuda a produzir o fruto do Espírito, né, que o fruto do Espírito apareça na nossa vida, né, ao ajudar na regulação dos pensamentos e na regulação das nossas emoções, né. Então, eu acho que essas perspectivas são muito ricas, né, eu pretendo aprofundá-las mais adiante em outro curso, né. Importante, e essa é a palavra final que eu quero deixar para vocês, essa lembrança. Não é o que acontece durante a meditação, mas os frutos que aparecem depois da meditação, né, no decorrer dos dias, semanas e meses, né? Então, perseverem na meditação, pratiquem a meditação, sem expectativa com o momento da meditação,
né, e o progresso virá, né, e os frutos virão, e essa mudança, né, que o Lawrence Freeman menciona, não é o que... não acontece nada quando eu medito, mas isso muda a minha vida, né? De fato, muda a vida praticar a meditação. Então, esse material eu vou enviar para vocês, né? Então vocês podem ficar tranquilos, né, que vocês terão. Temos ainda alguns minutinhos para pergunta, para dúvidas, observações, para vocês darem um retorno, né? Compacto o curso em 2 dias, mas eu tentei didaticamente aqui reunir o essencial do essencial para que vocês tenham condições de começar a praticar a meditação daqui em diante. Mas estou aberto a ouvi-los. Bem, eu gostei muito. Foi curioso porque você tocou em coisas que supostamente eu já uso, né? Respiração diafragmática, coisas ligadas Sim. Mas a maneira de conseguir criar um roteiro para que você se dê tempo, né? E faça um mergulho, inclusive, de autoexame, foi muito prazeroso. Ontem eu saí super relaxado, hoje eu estou saindo também. Então, eu acho que você plantou uma curiosidade que eu vou ter que começar a expandi-la. Então, queria agradecer, de maneira geral, por isso e pelo didatismo, né? Já conheci um pouco, mas o seu lado professor nem tanto, então foi também muito proveitoso. Garanto que em 2 aulas deu para aprender muita coisa. Obrigado. Que bom, Fernando. Obrigado. Fico feliz em ouvir, né? Eu gosto de ensinar, né? Esforço para sistematizar de um jeito que fique o mais claro possível, né? Mas tentando também dar esse espaço para a prática, né? Que eu acho que é fundamental, né? Esses momentos de exercício, né? De exercício são essenciais para esclarecer os conceitos, né? As afirmações que são feitas. Mas obrigado, fico feliz em saber que ficou claro. Mais alguém quer comentar? Eu gostei bastante também, principalmente como o Fernando comentou aí, sobre a parte didática, né? E, assim, passou muito rápido. As aulas, 1h30, acabou passando bem rápido, né? Então, foi muito bacana. Essa conceituação também aí, bíblica que você colocou agora no final. Muito joia mesmo, muito bacana. Eu também gostei bastante do curso. Eu achei que foi legal que a gente fez a prática juntos, e aí já deu para sentir um pouco do que é, e até trocar essa experiência, escutar que às vezes uma coisa que você teve foi que o outro também teve. Achei que foi bem bacana. Também concordo que foi bem didático, e tenho interesse, né, no final você passou esses slides, essas coisas da meditação com a prática cristã, que eu nunca tinha ouvido falar, então fiquei curiosa, acho que isso é uma coisa que realmente tem espaço aí para descompactar um pouquinho, e também, para mim, acho que despertou uma vontade de, com certeza, vou seguir o cronograma e estou animada para as próximas semanas. Que bom. Eu acho que, assim, parte da minha missão hoje, né, é difundir essa perspectiva cristã e bíblica, né? A técnica você pode praticá-la sem esses conceitos, mas eu acho que nós cristãos, né, acabamos, às vezes, perdendo muito, e em alguns casos até as pessoas ficam assim, não vou fazer isso porque é uma coisa de religião oriental, e o respaldo bíblico, né, e como, eu digo assim, meditar não substitui a leitura bíblica, não substitui a oração, mas te ajuda a ler a Bíblia melhor, te ajuda a orar melhor, porque quantas vezes que a pessoa vai fazer oração e começa devagar, às vezes começa a ler a Bíblia, não consegue avançar, né? Então, a meditação é um tipo de fundamento, né, que você estabelece para você estar bem, né, fortalecer outros aspectos da sua comunhão com Deus. Então, eu estou bem animado, né, em passar essa perspectiva cristã da meditação, né? Acho que facilita muito, né, estabelecer esses links com a fé cristã na prática da meditação.
Mais alguém que queira compartilhar alguma coisa? Eu gostei muito e era o que eu esperava, que eu fui sua aluna, né, do DEMIN, você comentou. Eu conheci esse seu trabalho, porque você comentou isso na aula e eu já logo te procurei. Estava ansiosa para que acontecesse. E antes de ter essa aula hoje, a gente já estava conversando sobre essa questão da meditação cristã. Eu tenho muito interesse mesmo em me aprofundar nessa área. Tanto é que ontem, quando você perguntou, ó, por que vocês escolheram fazer este curso, uma das minhas respostas foi isso: eu quero me aprofundar, eu quero aprender mesmo, eu quero poder ajudar as pessoas também, através desse conhecimento, porque foi aquilo que você acabou de falar. A meditação nos ajuda a preparar a mente para orar. Na verdade, preparar todo o corpo para orar, quando a gente faz esse processo de meditação. Para mim foi muito bom e eu quero mais. Bom. Legal. Mais alguém? Agradecemos pela oportunidade, realmente, a oportunidade de aprender um pouco mais o valor da meditação, né? Na nossa vida, tanto do ponto de vista espiritual, mas eu acredito que é uma oportunidade de mudar o nosso ritmo de vida realmente, de rever algumas coisas e de focar naquilo que pode fazer bem realmente, né? Então, uma oportunidade, essa oportunidade que a gente está tendo são portas abertas, assim, as portas que estão abrindo para uma nova realidade que a gente pode buscar, né? E depende de nós, né? Depende de nós. É bom lembrar isso, né? Precisa praticar, né? É como academia, não tem jeito de mandar alguém no lugar, né? Você tem que ir. É verdade. Agradeço, obrigada, pastor. Que bom, Rebeca. Obrigado. Eu queria lhe agradecer também pela sua didática, pela sua paciência, e realmente, para mim, estava muito incomodado quando eu soube da sua saída da primeira igreja, uma igreja que eu frequento há mais de quase 50 anos. E realmente isso me deixou muito indócil com aquilo lá, e eu falei, como é que eu vou achar esse homem outra vez? Eu imaginava que o senhor fosse, quando falou-se da saída, eu imaginava que o senhor fosse entrar na política, né? Até te passei isso, você ia sair para entrar na política, olha só. E realmente eu fiquei agora aliviado e muito satisfeito com essa novo rumo que você está dando à sua vida. E espero e peço que Deus te abençoe para continuar aí desbravando esses novos temas aí e na internet, aproveitando a internet para poder ajudar as pessoas leigas que não têm tanta vivência em certos assuntos, e com o seu cabedal, com a sua cultura e com a sua didática, realmente acho que vai ser um sucesso. Parabéns. Muito bom. Obrigado, coach. Agradeço e todo o apoio, né, lá na primeira igreja, nessa fase. Foi bom você tocar nesse ponto. Eu vou começar passando... Na próxima semana eu devo iniciar uma live semanal, provavelmente deva ser às quintas-feiras, né? Sempre trabalhando temas relacionados ao mapa centrante, né? Num formato dinâmico, né? Mas sempre fomentando esse conteúdo e gerando interação. Então, como eu tenho aí o contato de vocês, eu vou enviar para vocês também, para a gente manter esse contato. Quem tinha levantado a mão era a Aline ou a Viviane? Eu. Oi, Viviane, pode falar. Oi, eu quero falar que além de toda a didática, de tudo que... Para mim foi muito esclarecedor, porque eu confundia, eu não tinha a base, como eu tenho agora,
e eu tinha as dúvidas em relação a devaneio, nadismo e meditação. Uhum. Porque para mim era muito próximo. Uhum. E agora, assim, quando eu vi que precisava fazer meditação, eu procurei na internet e o máximo que eu achei foi o scanner do corpo, né? Uhum. Mas ainda ficava com dúvida. Eu falei assim, se eu tenho que limpar a mente, por que eu estou pensando nisso? Então, E para mim, essas 2 aulas foram muito esclarecedoras. Eu quero te agradecer também. Que bom. Por isso. Que bom, obrigado, Guilherme. Mas o objetivo é unir essa conceituação, né, do que é meditação e a ilustração prática com exercício. Né? Eu acho que com base nisso vocês terão condições de seguir agora praticando. Tatiane? Oi, pastor. Eu acho que o mais importante para mim foi o que a Aline colocou, né, de que a meditação ela pode caminhar com os princípios cristãos, porque a gente não ouve nem vê muita relação, né, com isso, e a gente fica, né, será que eu posso fazer? Acho que, como você colocou, a questão está ligada à religião oriental, mas espera aí, eu sou cristã, será que isso vai dar certo? Então, para mim foi o mais importante, entender que sim, é viável, pode caminhar junto, deve caminhar junto, e o que é melhor, auxilia na minha vida cristã. Então, esse foi o melhor ponto, e pontos muito simples de serem explicados, com as práticas, que é o que nos faz conseguir ter a aplicação disso de uma forma imediata. Então, excelente. Obrigada. E nessa fundamentação também, Tatiana, só lembrando do Intoxicação Pensamentosa, né, num dos sermões que eu fiz, eu ilustro com a vida de Jesus, né, tomando alguns exemplos de Jesus, como ele estava presente no presente, né, como Jesus tinha, enquanto homem, né, enquanto ser humano, ele tinha uma percepção muito aguçada, né, de viver um momento de cada vez, né. Isso a gente tem muitos e muitos exemplos nos evangelhos, né, na vida de Cristo. Não ficar no passado e não querer chegar no futuro, né? Vive presente. Inclusive, ele conseguia dormir no meio de uma tempestade. Um dia a gente chega lá. Obrigada, reverendo. Obrigada mesmo. E um prazer enorme poder vê-lo, porque acho que, como o Cobalt falou, acho que foi muito a percepção de quase toda a igreja, né? Mas é muito bom a gente poder ter essa possibilidade e poder aprender bastante e passar uma nova, né? Agora uma nova fase na igreja, mas também poder tê-lo numa nova fase aqui com a gente também, nos orientando nesse caminhar também da vida cristã. Obrigada. Obrigado. Tudo bem, gente. Uma boa noite para vocês. Agradeço, né, a confiança, esse retorno, né, tão positivo de vocês do curso, né, uma experiência muito rica. E cada turma, né, cada interação sempre acrescenta, né, novas perspectivas também. Fico realmente muito feliz. Um abraço para vocês e a Sônia está... tem sim, Sônia, eu passo o link depois para você. Mas um abraço para vocês e tendo dúvidas, observações, comentários sobre o avanço de vocês na prática, me escrevam também, eu vou ter todo o prazer de interagir com vocês, tá bom? Legal. Um abraço para vocês, um bom descanso, uma boa noite para vocês. Um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Claudinei, você já mandou a aula de ontem? Mandei. Não recebi. Eu mandei pelo Simpla, viu? O sistema lá automático, né? Se puder olhar. Mas se não tiver chegado, me escreva que eu envio daí. Tá bom. Depois eu passo o link também do sermão sobre essas ilustrações na vida de Jesus, né? E também do livro que trata disso. Legal. Um abraço para vocês. Mensagem que eu encontrei uma pessoa daquelas que eu te falei essa semana que talvez dê certo com o teu plano aí. Obrigado, Fernando. Imagina. Boa noite, obrigado. Um abraço, viu? Tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite.